Pessoal, Jarbas, como ela me informou, o objetivo agora dessa apresentação vai ser o seguinte: mais para aquele não técnico, para aquele que não conhece o motor, porque a turbina, de um modo geral, o motor a turbina, de um modo geral, ele é meio mistificado, cheio de pano preto, cheio de coisas que a grande maioria do público não conhece. E quando passa a conhecer, ele vai perceber que o motor não é tão complexo assim, desde que se obedeça a certos critérios que são estabelecidos pelo fabricante. Zero invenção. O que o fabricante falou é o que é para ser prescrito, para ser seguido. Então, o tópico, a linha de conduta da nossa apresentação, ela vai se basear nisso. Procurar entender que o motor pode mostrar para você alguns problemas e alguns cuidados que você tem que ter com o motor durante a operação dele. O motor você pode comparar mais ou menos como uma criança, um bebê. Um bebê não diz para você o que ele está sentindo, mas um dos primeiros sinais de que ele está mal é febre. Então, o motor, quando alguma coisa está errada com ele, uma das primeiras indicações que ele vai apresentar é um aumento de ITT. Aí, quando aumentou o ITT, você vai ver o seguinte: o ITT aumentou acompanhado de aumento de rotação, ou o ITT aumentou diminuindo a quantidade de rotação. Então, se ele diminuiu aumentando a rotação, você vai ver que ele tem um problema no lado frio, compressor e a parte de ar, geração de energia. Se ele tem uma perda de rotação, o foco da sua pesquisa deve ser na parte quente. Então a gente tem que entender um pouco, porque o motor normalmente ele diz para você o que está acontecendo com ele e qual é a direção que você deve seguir para poder resolver o problema que ele tem. Então, de uma maneira bem simples, para a maioria das pessoas que ainda não conhecem o motor, a PT6 ela é um motor feito em módulos, em 3 módulos. A carcaça, atrás ele tem a carcaça de acessórios, carcaça geradora de gases e na frente a unidade de potência. Então, ali onde tem a redução da rotação, porque o motor trabalha numa rotação bastante alta, e é feita a redução. Uma outra bondade desse motor é o seguinte: você pode ter um problema na caixa de redução, na parte da frente, e você pode simplesmente abrindo aqui nessa flange, você pegar, substituir esse conjunto com o motor instalado no lugar e você colocar uma outra caixa de redução no lugar, desde que você use a mesma aleta guia que foi calibrada junto com a unidade de potência. Então você pode fazer, você tem um controle de horas e um controle de ciclos desse conjunto separado, então você pode separar. Então isso aí torna a manutenção do motor mais barata. Aqui é uma outra visão que nós temos: a caixa de acessórios atrás, o controlador de combustível, embaixo as linhas, a linha de óleo, filtro de óleo, e aqui a entrada de ar. Essa entrada de ar, muitas vezes ela é negligenciada, não se toma muito cuidado com ela, mas só para citar uma coisa para vocês, ela é feita de uma tela de um aço especial e que não tem reparo. O reparo nessa tela é zero, a tolerância de reparo para ela é zero. Por quê? Porque vocês imaginem o seguinte: se um arame sofre uma flexão, ele sofreu um ponto de estresse. Então, se ela sofreu um dano e você vai querer endireitar aquele arame, você vai deixar um ponto fraco. E essa região aí, ela sofre uma frequência de vibração, e essa vibração pode provocar a ruptura desse arame. E se esse pedaço de arame cai para dentro do motor, a despesa é grande.
A despesa é grande. Então, por isso que a tolerância para essa entrada de ar, para essa tela da entrada de ar, ela é 0. Uma outra coisa, o tamanho dessa entrada de ar, aqui, ela é 1/4 por 1/4 de polegada. Nenhum item fabricado pela Pratt & Whitney passa por essa tela. Então, porca, parafuso, tudo que for Pratt & Whitney não passa por aí. Você fala, é o parafusinho do conector. Mas o conector não é Pratt & Whitney. O parafusinho o parafusinho do governador. O governador também não é Pratt & Whitney. Então ele tem lá um parafusinho pequenininho, também não é Pratt & Whitney. O que ela garante é que as peças Pratt & Whitney, nenhuma delas passa por aí. Eu vou citar um exemplo para vocês de um caso que aconteceu, de um motor que ele foi danificado num avião que tinha poucas horas, nem 200 horas ele não tinha, e ele foi danificado por uma coisa muito simples. O mecânico acabou de fazer a revisão de 300 horas no avião, colocou o avião para fora, fez um cheque de motor e já começou a ouvir um rumble, um barulho estranho no motor na hora que estava virando. Quando cortaram o motor e foram fazer uma pesquisa, o que eles observaram? Eles observaram a entrada de ar do compressor toda danificada. Para fazer a história curta, fizeram uma pesquisa e viram que tinham, num ponto aqui embaixo, uma saída de alguma coisa que saiu de dentro para fora. Procuraram na nacelle do motor, acabaram achando. O que foi? Num outro avião, um chapeador colocando rebite Sherry, tem aquela haste do rebite, a haste do rebite caiu aqui para dentro do motor e condenou o motor todo. O motor destroçou por dentro. Então, aviso a vocês, operadores e mecânicos tal, quando o avião entrar na oficina, no taller, quando entrar, você cubra a entrada de ar, para evitar, porque o seu mecânico ele pode ter o conhecimento suficiente e o cuidado suficiente, mas pode ter um terceiro mecânico fazendo um serviço diferente e no caso desse daí o rebite pulou, na hora que ele cortou o rebite, o rebitador ele joga a pontinha fora, na hora que ele jogou, ela caiu para dentro do motor e fez a desgraça. Então esse é um cuidado que tem que ter. Entrou na oficina, fecha o motor, tapa a entrada de ar, para evitar que isso aconteça, porque o seu mecânico pode ser muito experiente, muito cuidadoso, mas ter um outro terceiro fazendo alguma coisa que acaba complicando o serviço e acaba deixando o avião no chão. Não tem jeito, o avião vai ficar no chão. Continuando aqui, nós temos uma outra vista do motor. Isso aqui, um motor 140 é um motor pequeno e que tem o visor, ele não tem, o 140 não tem mais a vareta de óleo, aquele bocal, ele é só para abastecimento, ele você não vê o óleo, ele tem esse visor aqui do lado esquerdo. Falando em óleo, uma das coisas importantes do motor é que vocês observem a quantidade de óleo do motor. O ideal é quando você chegou do serviço, chegou da operação, espere entre 15 e 20 minutos e veja o óleo. Esse é o momento ideal para você ver o nível do óleo. Porque se você deixar para ver no dia seguinte, o que vai acontecer? Existem cavernas, tal, que o óleo acaba se escondendo dentro do motor. E aí você, na primeira de manhã, você vai querer ver o óleo pode estar mais baixo, se você observar que não tem vazamento em volta do motor, o óleo está mais baixo, você vai e coloca óleo. Quando o motor começa a operar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer efeito de sifão e vai jogar o óleo para fora mais do que o motor precisava. Então ele vai acabar ficando com um nível mais baixo do que ele estava, por conta do efeito sifão saindo pelo suspiro do motor. Então, se você chegou de noite, observou que ele veja o nível do óleo,
No dia seguinte, a única coisa que você vai ter que fazer é conferir de novo lá no teu pré-voo se a tampa está fechada. Psst, fechou. Não tem vazamento. Tá, você sabe que o nível está ok. E na hora de colocar... E cada motor tem o seu nível. Porque o motor, quando ele é montado, tem folgas que nem sempre ficam iguais. Então, um motor é mais folgado de um lado, o motor é menos do outro, e no fim da operação, cada um vai ter o seu jeito, o seu nível. Tem um que trabalha bem com o AD2, tem um que trabalha bem com o AD1, e tem outro que funciona quase no AD3, é o ponto ideal dele funcionar. Então, cada operador precisa saber qual é o ponto ideal do seu motor. E uma das causas maiores de despesa que a pessoa tem em excesso de consumo de óleo é justamente por colocar óleo a mais. Ele põe o óleo além do que o motor precisa, ele faz sifão, joga fora, aí da outra vez, eu botei uma lata, jogou uma lata, ele vai pôr outra lata de óleo. Então ele vai jogar de novo outra lata, porque, né, esse motor, o consumo máximo dele, uma lata a cada 10 horas, na média os motores uma lata a cada 22, 23 horas de voo, é o tempo médio de consumo desses motores. Pouco mais, pouco menos, é nesse ponto aí que ele consome. Aqui é o que eu havia dito, que o motor ele é composto de 3 grandes módulos: caixa de acessórios, carcaça geradora de gases e a caixa de redução. E a caixa de redução. Esse caixa de 2 estágios, caixa planetária de 2 estágios, isso aqui é que faz o motor ser PT6A. Porque o motor original, ele era PT6. E o PT6 tinha a caixa de redução de 1 estágio. Então, quando eles fizeram o segundo estágio, ele passou a se chamar PT6A. Então, esse é o motivo do PT6A, é por conta da caixa de redução de 2 estágios. Então, aqui nós temos um desenho esquemático do motor pequeno, 3 estágios axiais, um compressor e uma turbina. A turbina de potência que vai acionar a caixa de redução e a hélice. E aqui o motor grande. O motor grande, ele tem 4 estágios, o centrífugo, uma turbina do compressor, 2 turbinas de potência e a caixa de redução de 2 estágios. Então, são as maiores diferenças entre o motor pequeno e o motor grande. Aqui, basicamente, como o motor funciona. Ele aspira o ar por aquela telinha, passa pelo primeiro estágio de compressão, segundo, terceiro, e vai para o compressor centrífugo e daqui para a câmara de combustão. Esse motor, ele tem uma taxa de compressão de 15:1. Ele aumenta 15 vezes a pressão de entrada para 1. O motor 140, que é o motor lançado agora, ele é 17.2, tem um número grande. Ele é um motor que comprime mais ar. Então, o motor 140, ele é um motor que tem um compressor muito mais forte. Esse ar que vem para cá, ele é chamado de ar de P3. Então, o ar de P3, que ele vai entrar pelos lados da câmara e vai entrar por orifícios maiores aqui para ser queimado pelo bico injetor. Detalhe, a temperatura da queima aqui chega a 2.000 graus. Agora, a resistência do material da câmara, ele só resiste 1.000 graus. E como você queimando 2.000 graus, a 2.000 graus, ele não derrete a câmara com 1.000 graus. Ele tem umas aletas de refrigeração. Essas aletas de refrigeração formam um colchão em volta da chama e não deixa com que a chama entre em contato com o metal.
Então, é por um colchão de ar é que inibe da chama encostar na câmara. Outra coisa, quando vocês, por exemplo, na lavagem do compressor, utilizarem querosene, sem necessidade, porque o querosene você vai utilizar se a temperatura estiver abaixo de 2 graus centígrados. Se você usou o querosene, na hora que você lavou o compressor, aqui dentro ficou mergulhado de água com querosene. Então, o querosene ficou grudado na câmara. Na hora que você deu a partida, o que vai acontecer com esse querosene que está encostado na câmara? Ele vai carbonizar, num efeito chamado cooking. E o carvão, qual é a característica do carvão? O carvão retém temperatura. O que isso vai fazer com o tempo? Porque não vai ser a primeira vez, nem a segunda que você usar o querosene que vai causar o defeito. Mas o uso contínuo, você vai agregando carvão, vai agregando camadas de carvão, então você vai agregando calor. Então você vai agregando calor aqui dentro, o que vai acontecer? A câmara começa a empenar. Tem um fenômeno chamado bulge, ele vai fazendo aquelas ondas dentro da câmara, pelo uso contínuo dessa limpeza de compressor, utilizando o querosene sem necessidade. A limpeza do compressor, você só deve utilizar um produto, um agente de limpeza, se o motor apresentar deterioração de potência. Se ele não apresentou deterioração de potência, se os parâmetros de potência dele estão todos ok, a limpeza é só com água desmineralizada. Mais nada. Não tem nenhum tipo de detergente, de solupan, de querosene, de nada. Lógico, se você trabalhar num lugar que a temperatura for muito baixa, você é obrigado a ir no capítulo 71 do manual do seu motor e ver lá qual é a proporção que você vai usar álcool isopropílico para poder fazer a lavagem do compressor com a temperatura mais baixa. Mas essa adição de querosene, eles evitam ela ao máximo. Por quê? Porque ela acaba causando outros danos para o motor, ao invés de causar, de trazer benefício. Aqui é um motor dos grandes, dos componentes principais, é a mesma coisa que o pequeno, funciona do mesmo jeito, o ar entra, compressor axial, compressor centrífugo, o ar de P3, o ar que vai para queima. Esse ar que vai para queima passa na roda de passa na aleta guia, que é a vane ring, ele passa pela aleta guia, da aleta guia ele vai passar para a turbina do compressor e daqui para outra aleta guia, para a turbina de potência e vai para o escapamento. Aqui é a visão física de como ele é, o compressor, os compressores, né, centrífugo axial, ao caminho do gás, turbina, a outra turbina e a saída para o escape. Aqui temos as vantagens do motor ser modular e com um duplo fluxo reverso. Você vê, ele sendo de 2 eixos com turbina livre, ele tem uma operação mais silenciosa. Você pode fazer a seção quente com o motor instalado no motor, no avião. E ele tem uma partida mais leve. Por quê? Porque o motor de partida, na hora que ele aciona, você só vira o motor de partida, vira o compressor e só. Você não tem que estar virando hélice, não tem que estar virando nada. A construção com o fluxo reverso, ele reduz o barulho do compressor ao mínimo. Por conta da entrada de ar ser bem lá atrás, ela reduz a possibilidade de danos por ingestão de objetos de corpos estranhos. E também ele permite que você faça a instalação de sistemas de filtragem. Aí os vários fabricantes de avião, cada um tem um sistema de filtragem. Um coloca filtro grande, o outro coloca filtro redondo, coloca aquele filtro na barriga embaixo. Cada fabricante tem o seu jeito de fazer o filtro.
E aqui o que ele mostra são as abreviações mais comuns nas publicações que você tem falando do motor. Então você tem o NG, que é a rotação do compressor, o NP, que é a rotação da hélice, TQ, rotação do torque. O T5 e o ITT são a mesma coisa, são duas maneiras diferentes de você se referir à temperatura na estação número 5, que é entre as turbinas. P3 é o ar de saída do compressor e o PY é o ar de governo que governa dentro do conjunto do FCU. Aqui nós temos as estações do motor e as seções do motor. Você pode abrir, nas estações do motor, você pode abrir a C em campo e pode abrir a G em campo. A C você abre para fazer a seção quente e a G você abre para poder fazer a manutenção, principalmente se tiver que trocar um selo de carvão do breeder, ou então se precisar trocar o retentor da bomba, coisas do tipo. Então isso aqui é autorizado a você abrir em campo normalmente. Porém, eu acrescentaria uma coisa. Caso se disponha de todo ferramental e pessoal conhecedor. Porque não é porque você é autorizado a abrir que você vai abrir sem conhecer. Porque se abrir sem conhecer, pode preparar o bolso. Eu tenho um amigo americano que diz o seguinte: quando nessa situação aqui, ele faz assim com a mão: tim, tim. O tim, tim é o movimento que você faz com o cartão de crédito na maquininha para pagar a fatura. Então, para mexer aqui, tem que tomar cuidado, tem que ter ferramenta e tem que ter, não tem mistério nenhum. Está tudo no manual, tudo bem explicadinho. Mas tem que ter condições de fazer. E as condições são conhecimento e ferramental. Aqui, só para vocês terem uma ideia, as temperaturas que o motor funciona. Você vê, aqui ele está considerando que nós estamos a 15 graus de temperatura e 14,7 corresponde à pressão ao nível do mar. Então aqui, a 0 metros, aqui são as pressões que tem por dentro do motor. Olhem só, a que temperatura o compressor leva o ar. Sem queima nenhuma, ele chega a 280 graus. Depois que passou com a queima dos bicos, ele vai a 934 graus. E depois, aqui é onde é feita a leitura dele. Embora você leia no seu cockpit lá 690, o seu motor lá dentro, na frente seria na estação 4, ele estaria a 934 graus. Então, as coisas precisam ser muito bem feitas para que esses valores aqui, você vê que você está aqui, você está muito próximo do ponto em que existe, que o material da câmara se danifica. Então, tudo tem que quando está tudo funcionando bonitinho, não tem problema nenhum, como diz o gringo, lasts forever, ou seja, vai durar a vida inteira, porque ele foi feito assim. Aqui é na saída da turbina e aqui na saída do escapamento, 551 na saída do escapamento. A pressão do escapamento, ela é relativamente baixa, tá vendo? 15,5 e aqui 14,7 e a pressão atmosférica normal. Então você vê que a temperatura, a pressão não chega a ser nenhum PSI acima da pressão ambiente. Mas ela tem a temperatura que é o problema. A temperatura do escapamento ela é bastante alta, 551. Aqui é uma outra passada de como é que faz o ar passando pelos compressores e o objetivo principal daqui é o seguinte: por que essa estação 2.5? Porque na saída do compressor ela é a estação 3 e aqui na estação 2.5 nós temos um componente chamado bleed valve. E o que faz a bleed valve?
Acontece que o compressor axial, em baixas rotações, ele é muito eficiente. E o compressor centrífugo, ele só é eficiente em rotações mais altas. O que acontece que fenômeno que acontece? Quando você dá na partida, esse compressor aqui, produzindo ar demais, ele praticamente sufoca o compressor centrífugo. O compressor centrífugo engasga, não consegue diluir todo aquele ar que o compressor axial está produzindo. Então, qual foi o artifício? O artifício foi colocar uma bleed valve. A bleed valve, o que ela faz? Ela drena um pouco da pressão que esse compressor axial produz, até que ele chegue num ponto em que, a partir dali, o compressor centrífugo consegue diluir, consegue digerir aquela pressão, e dali para frente os dois caminham juntos. Então, daquele ponto em diante, a bleed está fechada. E como isso é feito? Ninguém comanda nada. Isso aí, baseado na rotação do motor e da quantidade de ar de P3 que é mandada para que a bleed valve, não é que ela é mandada, ela sente a quantidade de ar, ela vai modulando pouco mais, pouco menos, para que o compressor centrífugo consiga digerir esse ar que o compressor axial produz. Aqui ele é como é fisicamente o conjunto do compressor. Ali o de 3 e aqui o axial, que é o do motor maior. Aqui a bleed valve, como é que ela funciona? Vou explicar de uma maneira, vou tentar ser simples, mas veja só, o ar de P3, como é que ele controla isso? Ele pega o ar de P3 e manda para debaixo dessa válvula. Então, no sentido de querer fechar. Mas até que essa pressão suba, quem está levando vantagem é o ar de 2,5, porque inclusive ele está numa área maior. O que acontece? Aqui ele tem um orifício que ele é um redutor. Esse redutor transforma P3 em PX, ou seja, é um P3 diminuído. Esse PX, aqui na parte de baixo do diafragma, ele tem uma fuga para a atmosfera, aqui. Acontece que esse ar, ele vai passar por um orifício que ele é convergente, aqui na primeira parte, e divergente na segunda. Ele é convergente e divergente. O que vai acontecer com esse ar saindo aqui? Esse ar saindo daqui, ele vai aumentando a velocidade e vai diminuindo a pressão, vai aumentando, 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 chega a um ponto em que ele atinge a velocidade supersônica. Vocês já devem ter ouvido falar em o boom do avião supersônico. Esse boom é um choque que existe de moléculas de ar na atmosfera. Acontece o mesmo fenômeno aqui na bleed. Então, quando ele atinge a velocidade supersônica, ele dá esse choque de massa de ar e ele deixa de mandar o ar para fora, por conta da onda de choque. O que acontece? Na hora que ele deixa de mandar o ar para fora, essa pressão aqui de dentro aumenta e empurra a bleed valve até que ela se feche. Então é o ponto em que o motor a bleed valve fica completamente fechada e o compressor centrífugo consegue digerir todo o ar que o compressor axial mandou. Então, inclusive para o pessoal de manutenção e para o pessoal de voo também, é um dos cheques que precisa ser feito se a bleed valve está abrindo e fechando no ponto certo. Então o manual do avião vai dizer qual é o período em que vocês têm que ir checar se a bleed valve está funcionando direito. Aqui ele está só repetindo tudo o que nós já falamos. O compressor, a área do compressor pode ser 3 ou 4 estágios axiais, um impeller, que é o compressor centrífugo. A entrada de ar, ela forma o tanque de óleo.
O que traz de benefício na entrada de ar sendo o tanque de óleo? Ela sendo o tanque de óleo, o óleo está quente. E o óleo vai servir como anti-ice, ou seja, igual no jato, por exemplo, que tem na frente do motor aquela coisa cromada grande, e ali dentro passa ar quente para poder não congelar a frente da entrada de ar do motor. Esse motor não precisa nada disso. Por quê? Porque o óleo quente esquenta a entrada de ar, e aquela entrada de ar quente não permite que ele junte gelo na entrada de ar, e o motor funciona normalmente. A PT6 não tem restrição de operação em baixa temperatura. E por conta disso, pelo próprio desenho, o compressor ele gera muito pouca, o nível de ruído dele é baixo. Você tem manutenção fácil quando ele estiver sujo, e para poder fazer inspeção de ingestão de corpos estranhos, você pura e simplesmente com um espelho você consegue colocar na porta da entrada de ar e você determina, você consegue fazer a inspeção do compressor. E a bleed valve, aquilo que eu falei, que o motor não consegue digerir o ar que o compressor axial produz, o que ele faz? Acontece um fenômeno que muita gente já conhece, é chamado o stall de compressor. Então, quando o compressor dá o stall, é porque ele não conseguiu digerir todo aquele ar. Então, a bleed valve ela existe para que não aconteça o stall do compressor. E no caso da bleed valve, ela não tem uma manutenção regular, né? Não tem uma manutenção falando, você vai trocar tantas horas, você só tem que fazer inspeção. Fez a inspeção, não passou, você substitui. Aqui ele mostra os louvered cooling rings. São os anéis que provocam aquele colchão de ar em volta da queima, da chama, antes dela se dirigir para poder acionar as turbinas. Aqui é como o conjunto ele é montado. Ele faz uma referência aqui que tem um master spline. A turbina ela só vai entrar numa determinada posição. Por quê? Porque esse conjunto é balanceado, e isso só vai funcionar direito se a peça balanceada estiver colocada no lugar certo, sempre do mesmo jeito. Então ele tem um indicador aqui. E aqui ele vai mostrar para você onde que está a leitura do T5, justamente dentro entre as duas turbinas. No começo do motor, ele tinha a leitura de temperatura aqui, nessa região. Então o que acontecia? Se você tinha uma pane de indicação de temperatura, você precisava abrir a flange C, arrancar a turbina, arrancar a N-ring para poder conseguir chegar no transmissor. Nesse caso não, ele já está na frente, está bem ali na cara, você abriu, você já consegue, não precisa desmontar, não precisa tirar a turbina, não precisa fazer nada para você poder reparar o sistema de indicação de temperatura. Uma outra coisa, a temperatura ela é crítica em qualquer motor a jato. E para que o motor a jato funcione bem, as folgas elas são muito estreitas, muito pequenas. Por quê? Por exemplo, se ele queimou, tem a queima que vem da câmara de combustão. Se ao invés dela passar pela turbina, ela vazar aqui pela ponta, o que aconteceu? A turbina deixou de rodar e de produzir a energia que ela precisava produzir, energia mecânica no caso, porque ela deveria produzir. Então, essa folga aqui, ela tem que ser a menor possível. Então, esse menor possível, ela gira em torno de 13 milésimos de polegada. Ou seja, é um nadinha. É um nadinha. Por quê? Porque o motor, quando ele estiver funcionando, ele vai diminuir de 13 para menos, e ele praticamente sela
na ponta da palheta para nenhum ar apresentar, nenhum gás, nenhuma massa de gás ter fuga. Por isso que quando um motor teve uma partida quente, ele nunca mais é a mesma coisa. O motor que teve uma partida quente, ele nunca mais é a mesma coisa. Por quê? Porque ele aumenta a folga da palheta em relação ao segmento. Então, com isso daí, ele vai fazer com que a roda de turbina rode menos, porque ela tem fuga e não tem energia suficiente para poder rodar na rotação certa. Então, o motor, depois que deu uma partida quente, esquece. O motor vai, se a temperatura, se o pico de partida, você tem limites para isso. Você tem e o pico de partida foi pequeno, ele vai dar uma pequena diferença, mas isso vai persistir para sempre. Aqui, da forma como ele é na realidade, né, é a folga aqui do segmento em relação à turbina. Como ela é fisicamente. E aqui é a caixa de redução, é o outro módulo que tem no motor. Esse aqui apresenta uma curiosidade, que a turbina, a outra ela é balanceada dos dois lados, essa daqui ela tem um ponto de balanceamento aqui e o outro ponto de balanceamento aqui. Então, uma outra coisa que poucos observaram, veja só, aqui tem um rolamento de esfera e aqui tem um rolamento de rolete. Por que isso? Porque na região, com o aumento de temperatura, a tendência do motor, ou de qualquer metal, ele é dilatar. Na hora que ele dilata, o que vai acontecer? Se ele tivesse um outro rolamento de esfera aqui, ele ia ter uma carga muito grande aqui nesse conjunto. Então, o rolamento de rolete permite que a turbina passeie um pouquinho, o eixo, aliás, passeie um pouquinho, aliviando aquela tensão, mas mantendo a carga que o rolamento precisa suportar. Então, por isso, os conjuntos são presos por um rolamento e na outra parte ela é livre para permitir que essas dilatações e contrações térmicas baseadas nas temperaturas do motor, ele aconteça. Tá? Por exemplo, aqui na frente, ele tem o rolamento que está mais na frente do motor, que é o rolamento número 6, ele é de esfera e o 5 está aqui. Por quê? Porque ele está na proximidade do escapamento. Então a região que esquenta mais é a região que teria a tendência de ter mais dilatação. Aqui é onde eu falei para vocês que não tem mistério, desde que se tenha as ferramentas certas e a pessoa conhecedora. Por exemplo, a pessoa vai desmontar para trocar o selo desse conjunto aqui, a pessoa tem que entender o que ele vai estar fazendo aqui e se ele tem todas as ferramentas para poder fazer esse tipo de serviço. Aqui é o tal, esse selo que fica aqui dentro, no impeller, o selo de carvão, é uma das manutenções que é possível de se fazer durante a manutenção normal do motor. Aqui uma visão externa do motor, onde você tem acesso ao filtro de óleo, conjunto da bomba de óleo e aqui o tanque de óleo. Aqui, veja só, é o sistema de lubrificação do motor. O sistema de lubrificação desse motor, ele tem uma bomba de pressão e 4 bombas de recuperação. O sistema ele é bastante complexo, só vou dar uma passada para vocês. O rolamento número 2, por exemplo, é o rolamento que tem onde passa a maior temperatura. Então, passando a maior temperatura, ele também tem que ter mais cuidados. Então, ele tem uma linha de pressão só para ele, e tem uma linha de recuperação e uma bomba de recuperação só para ele.
e com isso ele trabalha tranquilo, assim como trabalham os outros. Uma outra coisa, por exemplo, que essa turbina tem por dentro, antes de cada rolamento, está vendo aqui strainer. Esse strainer é um pequeno filtro. Se, por exemplo, tiver contaminação no sistema de óleo, eles chamam no comum, na linguagem comum, last chance filter, ou seja, o filtro de última chance. Então ele vai, no último momento, se tiver ainda alguma impureza no filtro, ele vai reter essa impureza para permitir que óleo limpo vá para o rolamento e o motor continue operando, mesmo que ele tenha uma contaminação no sistema, para permitir que a máquina volte para casa. Aqui o sistema de combustível. O sistema de combustível ele é bem complexo, então hoje em dia não se fala nem tanto do que é o sistema de combustível. A parte mais que a gente tem mais contato é isso aqui. São as entradas. Quais são as entradas? Manete de aceleração, manete de hélice e a manete de combustível. E a outra entrada é o ar de P3 que o motor produz. Então, baseado na aceleração que foi colocada, ele sente o ar de P3. Esse motor, ele basicamente, ele funciona, não precisa de energia elétrica para ele funcionar. Ele funciona, o ar, seria como se fosse num automóvel, o ar é o motorista. E o combustível que vai para o combustível é o passageiro. Tudo que se faz no motor é em função do ar. O ar é que vai dizer quanto combustível é para ser mandado para o motor ou quanto combustível é para ser retirado do motor. Então, o ar de P3 é o que comanda isso tudo. A bomba de combustível dele é uma bomba combustível de engrenagem. Outra coisa, aqui é o nosso controlador de combustível, aqui é o ar de P3 que vem para o controlador de combustível, e aí ele sofre uma modificação. Esse ar de P3 vira PX, que é para poder fazer o controle, e que depois ele sofre uma segunda variação, que vai virar PY. Por quê? E o PY, além de controlar o combustível, ele tem uma linha que vem até o governador. O governador de sobrevelocidade. Então, o que acontece? Quando o governador de sobrevelocidade sente a rotação, e dentro ele tem 2 contrapesos. Esses contrapesos, eles abrem. Com o aumento de rotação, por força centrífuga, ele vai abrindo. Então, à medida que quando ele chegar num ponto em que chegou no máximo de rotação, o que ele vai fazer? Ele empurra um prato que ele drena esse ar de PY e faz com que o controlador de combustível reduza o combustível do motor, evitando que o motor tenha excesso de rotação. Então, ele tem uma outra proteção dentro do próprio controlador de combustível. Ele controla isso, e se ele tiver um problema na hélice, que a hélice quiser dar excesso de rotação, ele pega e controla o combustível, tirando o combustível do motor para que o motor não dê excesso de rotação. Aqui são as indicações que vocês têm na cabine. Temperatura de óleo, temperatura, o NG, que é a rotação do compressor, e o torque, porque o motor ele funciona baseado em torque. A operação dele é toda baseada no torque requerido para o dia. Aqui é um tipo de bomba de combustível, e ele está mostrando que de tempos em tempos você precisa fazer uma inspeção no acoplamento da bomba e no acionamento da bomba. Essa bomba aqui ela está boa, se você olhar para ela está toda limpinha, o eixo está limpo, a inspeção ela é visual. Essa daqui é uma outra que ela tá em condições. Vê uma outra.
Essa aqui é uma que ela está com defeito no eixo de acionamento. Então você desmonta e vê que ela está com essa graxa que parece uma corrosão. Então essa bomba ela não pode continuar operando assim. Isso aqui você consegue perceber sem desmontar. Quando faz a inspeção de pré-voo no avião, ele tem o dreno embaixo. Você pega e passa a mão no dreno, e se o dreno aparecer essa coisa preta, essa coisa avermelhada, ele precisa fazer inspeção na bomba de combustível. Uma outra coisa, a bomba de combustível em si, ela é bastante pesada. Se você chegar numa bomba de combustível e conseguir virá-la com a mão, encosta, manda fazer revisão porque ela tem alguma coisa de errado. Não é para você conseguir virar uma bomba de combustível na mão. A bomba de combustível ela é bastante pesada. Então se você chegou lá e conseguiu virar com a mão, descarta. Aqui ele fala que no manual de manutenção você tem uma tabela de inspeções, e essas inspeções tem uns períodos de até 10% de tolerância, que cada capítulo tem um da tolerância em horas, outro da tolerância em ciclo, outro da tolerância. Então ele tem lá no manual de manutenção, ele explica direitinho quais são os limites de tolerância que cada item tem. Aqui aquilo que nós já falamos no começo, cheque do nível do óleo. Entre 15 e 20 minutos depois do corte do motor é o que é recomendado. Então vocês, depois da operação de vocês, no fim do dia, 15 ou 20 minutos depois que parou, outra coisa, se você passou mais de 30 minutos e você tem uma indicação baixa, você precisa primeiro você dá um motor e depois você dá a partida. Por quê? Por exemplo, se você tiver um óleo que está passando do tanque para a caixa de acessórios, se você der uma partida direto, o breather, o impeller, vai jogar o excesso de óleo para fora. Se você tem o nível de óleo baixo, e ele tem, e você dá um motor, uma partida seca, você passa o óleo da caixa de acessórios para dentro do tanque, e depois você dá na partida, você não joga o óleo fora. Você consegue ler a quantidade de óleo que tem e você não joga o óleo fora. Então, se passou, toda vez que você chegar no motor e ele tiver com o nível do óleo baixo, o mais indicado é dar uma partida seca para o óleo transferir para o tanque. Aí sim você dá uma partida. Se nessa partida seca, tem um detalhe importantíssimo, se nessa partida seca não aparecer óleo no tanque, na vareta ou no indicador, como no caso desse daqui, você precisa colocar uma quantidade de óleo suficiente para que ele apareça na vareta ou no indicador, e aí sim você dá na partida. Então, depois que você deu a partida seca, se não aparecer, precisa colocar uma quantidade suficiente para que apareça algum óleo no indicador ou na vareta. Aí sim você dá na partida. Você dando a partida, esse óleo pode estar escondido em algum lugar dentro do motor, vazando por passagem de bomba, passagem por baixo, tal, e você não tem como saber. Mas não dê a partida se você não tiver indicação positiva de que tem óleo no motor. Porque você precisa dessa indicação positiva de óleo no motor para você até completar o nível do óleo. Normalmente, esse problema dele passar óleo de um lado para o outro não afeta em nada a operação do avião. Ela só vai se complicar, por exemplo, num pernoite, né, que o óleo passou de um lado para o outro, aí o camarada vai lá, completa o óleo, ele só vai jogar dinheiro fora. Porque ele completa o óleo num tanque que já tem óleo, porque ele passou por outros caminhos, mas o óleo está dentro do motor. Aí na hora que ele bota mais óleo para poder ficar no nível, o que ele faz? Quando ele der uma partida de verdade, o breather vai lá e joga esse óleo fora. Então, toda vez que não tiver óleo no motor, você pega e dá uma partida seca. Deu a partida seca,
não apareceu óleo, completa um pouco de óleo até que tenha óleo. Aí sim você pega e dá uma partida de verdade. Aí, nessa partida de verdade, esse óleo vai chegar a um nível mais alto e aí você vai completar só aquilo que faltar. Ou, sei lá, às vezes meia lata. Meia lata você nem completa, porque com meia lata você pode, dependendo, você pode fazer a sua operação sossegado. Aqui ele fala da inspeção do filtro. Inicialmente cada 100 horas, e ele pode dar uma extensão que pode chegar até 200 horas. Uma coisa importante, essa extensão ela não pode ser assim, de 100 para 200. Então uma extensão você vai de 100, sei lá, para 150, de 150 para 200. Para você, dependendo da operação de vocês, é que vocês vão saber quanto que pode ser essa extensão. E a substituição do filtro a cada 1000 horas. Observar que existe um tipo de filtro que não se limpa e tem um outro tipo que limpa, tá? Aqui, chip detector. Para que serve o chip detector? Se o óleo tiver alguma contaminação superior, de tamanho superior a 1 milésimo, e esse 1 milésimo entrar em contato, aqui dentro tem 2 ímãs com a polaridade invertida, norte-sul, né? Então fica norte-sul, sul-norte. Então o que acontece? Os polos opostos se atraem. Então se passar qualquer corpo metálico, ele vai e faz a ponte de um polo para outro, e ele acaba indicando na cabine que você tem uma contaminação no circuito de óleo. Então você tem 2 cheques para você fazer. Um deles é o cheque visual, você tira o chip detector e olha, e o outro você faz o cheque da instalação. Você tira o plug, faz um jump na instalação e confere na cabine e vê se a lâmpada acende, na hipótese de você ter alguma limalha. Aqui, o outro ponto importantíssimo, esse aqui é realmente o ponto em que todo mundo precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque é onde nós vamos trabalhar com os itens mais caros que tem dentro do motor. A limpeza dos bicos, ela deve ser feita no período que o fabricante entre o manual do motor e o manual do avião, o que prevalece sempre é o manual do avião. Por quê? Porque quem obteve o Type Certificate, que é o certificado de tipo, o registro da instalação do motor e da operação do motor, foi o fabricante do avião. Porque o fabricante do motor, a Pratt Whitney no caso, ela vende um motor para o mercado. E esse motor, dependendo do tipo de instalação que ele vai ter um tipo de inspeção para cada tipo de instalação. Então tem que ser observado aquilo que o fabricante fala. Então nos tempos lá que o fabricante disser, você tem que inspecionar os bicos. Aqui, a inspeção do bico, ele está mostrando um padrão normal. Esse aqui ele tem algum tipo de defeito, mas ainda está dentro do aceitável. Esse aqui, ele já começa a ter falhas. Aqui já não é mais aceitável. Esse outro aqui, pode ver, ele tem uma parte mais condensada do combustível, que também não é aceitável. Esse aqui, ele está com o bico todo espalhado, que também não é aceitável. Esse aqui, ele tem 2 cones, mas ele está assim, um cone fininho e um cone maior. Ele é aceitável. Então, o que passa? Quando vocês forem fazer a limpeza do bico, essa limpeza ela tem que ser feita de uma maneira muito consciente, por um profissional realmente competente. Não é uma limpeza qualquer. Tem que seguir os parâmetros que o fabricante estabelece, Pratt Whitney no caso, e fazer aquela limpeza e os cheques de acordo com aquilo que foi requerido. Na hora de fez a limpeza, você vai ter que fazer um outro cheque.
para ver se não existe vazamento. E uma coisa importantíssima: antes de tirar o bico do lugar, você tem que numerar todos eles. Na hora que vocês vão fazer o cheque, vocês vão lá e observam que tem um bico que está com defeito. Por exemplo, foi o bico número 4. Aí você vai ter que colocar a ferramenta no motor, não esquecer que a ferramenta, ela não lê exatamente no ponto em que está o bico. Você, para chegar naquele ponto, você tem que considerar que a ferramenta, ela lê 125 graus depois. Então você vai ter que ver em que bico que foi, em que outro lugar que você vai ter que colocar a ferramenta, para você poder inspecionar a região de onde estava aquele bico, para ver se aquele bico que tinha defeito não provocou defeito na câmara. E o que tipo de estrago que ele fez ali dentro. Porque às vezes o defeito, esse defeito do bico começou mais cedo, há pouco tempo, e não aconteceu nada. Você teve sorte, apareceu o problema, você foi lá, tirou, contornou o problema, mas toda vez que achar algum defeito no bico, precisa inspecionar a câmara, ver se aquele defeito não causou nenhum problema com a câmara. Aqui, olha, um típico defeito de bico. Olha o que ele fez com a vane ring. Tirou um pedaço, aí, derreteu. E quando acontece isso aqui, você tem que trocar a vane ring e tem que trocar todo o conjunto de palhetas. Alguma coisa assim, em torno de 100, 110 mil dólares, por aí, nessa área. Então a limpeza do bico é crucial. Tem que ser bem feita. Aqui está falando ainda da manutenção do bico. Cada 200 horas para os operadores novos, que pode chegar até 400. E tem alguns que eles já estabelecem, por exemplo, 300 logo de cara para todo o tipo de operação. Aqui o detalhe que eu falei para vocês. Olha, a ferramenta, ela vai indicar, ela vai enxergar dentro do motor 125 graus do ponto em que ela foi colocada. Então, por exemplo, ele numerou e o bico faz de conta que o 4 seja esse. Para ele ler o 4 aqui, ele vai ter que colocar a ferramenta do lado de cá, que ela contornando, ela vai estar na posição 4 para poder ler, inspecionar essa região aqui. Isso daqui é sulfidação. Por exemplo, a sulfidação, ela pode ocorrer principalmente por conta de temperatura. Porque existe enxofre no combustível. E lavando o motor com água desmineralizada é suficiente para você eliminar a sulfidação. Agora, se você lavar o motor e a temperatura estiver muito alta, o que vai acontecer? Você lavou o compressor, e vai lavar a turbina. E a temperatura estiver muito alta, essa temperatura alta vai reagir com o enxofre que tem o combustível, vai criar um ácido, esse ácido vai ficar encostado na parede da palheta e vai começar a comer o banho de proteção da palheta. Então, toda vez que for lavar o compressor do motor, vocês têm que observar se a temperatura do motor, não é a temperatura ambiente, esteja abaixo de 60 graus. Por quê? Para evitar a sulfidação. Porque você lava o compressor para limpar o compressor, para tirar a sujeira do compressor, mas em compensação está provocando o dano na turbina, que é esse daqui. Então precisa tomar cuidado. Outra coisa, a lavagem do motor, ela tem sempre que ser feita lavando o compressor primeiro, a turbina depois. Essa é uma lavagem normal de dessalinização, só depois da operação diária de vocês vão fazer essa lavagem. Se o motor tiver deterioração de potência, aí sim vai ter que usar nas proporções estabelecidas pelo manual,
para você poder fazer a lavagem de recuperação de potência. Detalhe é que a lavagem de recuperação de potência, quando usar o agente de limpeza, vocês precisam ter certeza que a água que está saindo no dreno esteja tão limpa quanto a água que está limpando na hora de fazer o rinse, que fazer o enxágue do motor. Amigos, eu espero que vocês tenham com isso tido uma visão generalizada do motor e alguns detalhes a mais, uma coisa mais aprofundada. Nós temos lá em Botucatu um curso da PT6 qualificado pela Fly Safety, que pode dar, é um curso de uma semana, o dia inteiro, para esse tipo de motor. Qualquer PT6, a Small ou a Large. Ainda tem curso lá de seção quente e do Web CTM. Obrigado, Renata.